Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula prática, ao nosso dia de campo, tá? Que a gente tanto essa semana lutou para deixar ele pronto para vocês. Tá? Hoje nós vamos estar falando aqui nessa estação sobre as tecnologias que foram implantadas no plantio do milho. Esse milho aqui plantado na propriedade é um milho de dupla aptidão. O que quer dizer um milho de dupla aptidão? É um milho tanto para grão como para silagem. Tá? Pode ser um material que pode ser utilizado ou para produção de grãos ou para produção de silagem. No caso aqui do proprietário dessa fazenda é para silagem, tá? Porque o forte dele é gado de leite, né? Então ele precisa de silo, certo? Então esse milho foi plantado com a intenção de fazer o silo posteriormente, tá? Então esse milho, para falar para vocês, é um milho lá do Mato Grosso, certo? Foi um achado que o João teve, que esse milho é muito bom, muito responsível, certo? Se utilizar as tecnologias para ele, ele responde. Vocês estão vendo que ele está meio fraco, mas é porque a adubação, os tratos culturais assim, foram menos atingidos. Mas se fizer uma adubação boa, né, uma cobertura boa, trato fitossanitário de acordo, ele responde, porque outra área que nós plantamos ali, nós já fizemos silo, o milho ficou espetacular, certo? É um material muito bom, vou mostrar o nome do híbrido ali para vocês agora mesmo. É produzido lá no Mato Grosso, a sementeira dele, certo? É um ótimo milho. O que é que nós fizemos aqui? Vou fazer um breve histórico do que foi feito e depois eu vou passar para outra parte. Nós fizemos o tratamento da semente, né, aqui na propriedade mesmo, né? Nós pegamos o milho com tambor rotativo e fizemos o tratamento de semente. O que é esse tratamento de semente? Tratamento de semente, gente, é imunizar a semente, vamos dizer assim, tá? Proteger essa semente, certo? Quando a gente plantar ela, colocar no solo, nenhum bichinho que estiver debaixo da terra, vamos falar bem, eu vou falar bem simples com vocês, danificar essa semente e ela não germinar, tá? Então nós temos que dar condições para essa semente, para que na hora que eu plantar, a gente plantar, colocar na plantadeira e pôr no solo, nós temos diversas pragas de solo, lagarta rosca, lagarta elasmo, coró, larva alfinete, então tem vários, percevejo, castanho, então tem várias pragas que danificam a semente se ela não estiver protegida. Então eu fui lá e regulei minha plantadeira, caiu 4 sementes por metro, beleza. Aí não está protegida, nasce 2, fala, o que foi? Semente ruim é essa? É semente que é ruim não, gente, esses materiais são todos bons. Não foi feito o tratamento de semente bem feito, tá? Então esse tratamento de semente é imprescindível. É colocar os produtos, tem os produtos registrados para milho, tem produto registrado para soja, cada produto para a sua semente. São inseticidas que vão controlar as pragas e os fungicidas que vai controlar doença, porque a maioria das doenças que acometem o milho vem na semente. Então a gente tem que fazer um fungicida também para proteger. Então, resumindo, tratamento de semente nada mais é do que o que a gente faz para essa doença que está aí. Nós não estamos tomando vacina para imunizar? Prevenção. Prevenção. Nós vamos prevenir também para a semente germinar. Professor, Oi? isso aí já... Peraí, só um pouquinho. A dúvida é, professor Jefferson, hoje em dia o custo da lavoura está tão caro, inclusive com o preço de semente, né? Se você já compra uma semente ali já bem cara, não vou falar a variedade aí, mas você já paga caro uma semente ali, mesmo pagando caro, você não deve estar confiando no tratamento de semente que eles garantem para você ali. Mesmo isso, você tem que ter mais essa precaução aí, e gastando um pouco mais, que você vai ter que comprar mais veneno. Justamente, boa pergunta, porque todo milho que a gente compra, ele já vem com tratamento que vem da fábrica. Mas não é 100% confiável, gente, tá? Porque esse material pode estar armazenado em local impróprio, né? Esse tratamento já passou, o ingrediente ativo já ultrapassou. Fica muito tempo, né? Fica muito tempo em condições de armazenamento talvez impróprias, né? Eu não recomendo, tá? Comprou o milho, trata de novo. E junto com o tratamento, fazer o tratamento de maneira correta, né? Observando se o produto, todas as sementes penetraram o produto, né? Ficou totalmente homogeneizado,
Pessoal, e a pergunta do Leandro vem muito, né, sobre o que a gente conversa dentro da parte de administração, né, os recursos administrativos que o produtor tem que ter, certo? Olha, ele compra um produto caro, né, Leandro? Ele tem um alto custo e ele ainda, tudo isso chama-se planejamento. Aqui, o professor Jefferson já está falando de um único, né? Que é apenas um cuidado com a semente. Mas tudo é um conjunto, é um planejamento. Desde a escolha, ele falou aqui, ó, escolher um material de dupla aptidão. Já foi uma escolha, né? Ele poderia ter escolhido um para silo ou um só para semente, né? Foi um material de dupla aptidão. Então, tudo isso vem do planejamento que nós, como técnicos, como engenheiros, como, né, administradores de uma propriedade, coordenadores, temos que estar sempre atento a isso, tá? Porque no final a balança tá pesando e tá indo lá embaixo. Né? O custo de produção baseado assim só em tratamento de semente é muito pouco, gente, em vista do resto. Então não tem como o produtor economizar com tratamento de semente. Não, vocês vão me desculpar, mas hoje a agricultura tem que ser profissional. A gente não pode brincar hoje de ser produtor, não, nem de técnico. Né? O prejuízo é bem maior. Você comprar um saco de milho que planta 1 hectare, valeu R$800, pensa, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados, temos que ser profissionais. Fazenda hoje é uma propriedade que tem que dar lucro. Se não der lucro, é prejuízo, né? Então, gente, é muito importante isso aí, essa visão que a gente tem que ter do tratamento da semente. Isso aqui nós estamos falando do caso do milho. Da soja ainda é mais ainda que a gente tem que fazer inoculante. Nós vamos ver isso mais para frente, certo? Então, beleza, nós fizemos o tratamento de semente. O milho está prontinho, vamos regular a plantadeira, né? No caso aqui, esse milho, como ele é de dupla aptidão, mas nós optamos para ser um milho para silagem, o que é que nós temos que definir? Qual que vai ser a minha população de plantas por hectare? Quantas mil plantas eu vou distribuir em 1 hectare? Certo? Como que a gente faz isso? Né? No caso de milho para silagem, é uma população mais alta, a gente quer matéria verde, a gente quer massa. Né? A gente não está pensando em espiga, não está pensando em grão. Vai dar espiga, vai cortar tudo junto. Mas nós precisamos ter massa verde, não é? Então nós precisamos definir, primeiro passo, põe em cabeça. Produtor, vou plantar silo. O milho que você vai plantar, qual que é a população de planta que esse milho é recomendado? 70 mil plantas por hectare? Beleza, nós já temos uma noção. Então nós vamos regular para cair 70 mil sementes por hectare. Tá? Como que a gente faz esse cálculo? Nós temos que, nós que for fazer a distribuição da semente com a plantadeira, a gente regula por metro linear, por metro, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, 1 hectare tem quantos mil metros quadrados? 10 mil. O milho está plantado com 50 centímetros. Eu vou passar o hectare que está em 10 mil metros quadrados, eu vou passar ele por uma linha só, certo? Uma linha reta. Então eu pego 10 mil e divido o espaçamento. Eu vou ter a quantidade de metro linear. Isso aí não precisa não, tá? Então, se eu pegar 10 mil e dividir por 50, não dá 20 mil? Então o meu hectare passa a ter 20 mil metros linear. Uma linha de 20 mil metros, certo? É em cima desses 20 mil que a gente vai fazer o cálculo, tá? Depois de adubo, né? Então, como que a gente calcula o número de semente que tem que cair por metro linear? Põe para mim, professora. Número de semente é igual. A população, né, o stand, que eu falei para vocês. Qual que é o stand? 70 mil. Nós temos que saber isso aí. Vezes o espaçamento, 0,50, dividido por 10 mil. Certo? Faz número de semente. Desculpe, gente. Aqui é para me calcular a população de plantas, o stand que a gente fala, certo? Então, população 70 mil vezes o espaçamento dividido por 10 mil.
Então, ó, quem tem calculadora aí? 70 vezes 0,50 dá 35 mil. 35 mil dividido por 10 mil, 3,5 sementes por metro. Então, é aí. Então, nós vamos pegar a plantadeira e nós vamos regular ela para cair 3,5 semente por metro. Só que a gente faz no metro só? Não. A gente faz em 10 metros, faz em 20 metros, o tanto que eu quiser. Mas é suficiente 10 metros. Então, em 10 metros vai ter que cair quantas sementes? Não, 1 metro é 3,5. Em 10 metros? 35. Então, quando eu rodar com a plantadeira em 10 metros, eu tenho que coletar 35 grãos. Enquanto não estiver caindo, isso aí não está regulado para dar essa população de 70 mil. Entendeu? O primeiro passo é esse, certo? Definimos isso aqui. O que nós vamos fazer? Nós não compramos a semente, certo? Nós vamos o quê? Regular a plantadeira. Nós precisamos saber qual disco e qual anel que é compatível com a semente que nós compramos. Isso é imprescindível. Essas plantadeiras que não seja a vácuo, seja de disco, tá? Então o que nós vamos fazer? Aqui é o disco, aqui é o anel, certo? Na maioria das embalagens já vem a sugestão de quantos milímetros, né, do disco, tá, e do anel. Facilita. Então o que nós vamos pegar? A semente, tá, e colocar dentro do orifício do disco, certo? Eu coloco a semente. Essa semente tem que ser compatível com o orifício, o diâmetro do orifício. Aqui é porque esse milho que nós já plantamos, nós utilizamos esse conjunto, tá? Só para mostrar para vocês. Mas tem semente menor, tem semente de diâmetro diferente, né? Então essa daqui não. Aí eu levanto, ó. O que vai acontecer? Ficou alguma semente presa? Não. Cabe mais de uma semente aqui nesse orifício? Não pode, porque senão dá dupla, cai 2 sementes, certo? Então esse conjunto aqui de disco e anel é o conjunto escolhido para fazer o plantio, certo? Semente compatível com o orifício do disco, tá? Se for uma semente muito miúda, cai 2, entra 2, aí dá dupla. Nós não queremos dupla não, tá? Dupla é só sertaneja, tá certo? Alguma dúvida sobre esse? Pode travar também o disco. Não, se for uma semente grande, boa lembrança. Se for uma semente muito grande, e ela além dela travar, ela quebra o quê? Essa pontinha dela aqui, que é o embrião. A semente não vai, depois que ela quebrar, ela não nasce também, certo? Então é muito importante esse passo aqui também. E pequena também pode travar e dar falha. Dá falha. Justamente. Então é muito importante, é imprescindível escolher certinho o disco e o anel. Feito isso aí, faz a regular da plantadeira, faz o cálculo do adubo que vai jogar, que é de acordo com a análise de solo, isso. E faz o plantio. Você quer falar, igual eu falei de adubo, você já quer falar um pouquinho? Depois eu continuo com os tratos. Então, né, pessoal, dentro dessa parte de planejamento e de sucesso, né, na colheita, nós temos a escolha do adubo correto. E a gente sabe que para a cultura do milho, da soja, algodão, todas essas culturas, a gente não vem hoje somente com adubação de plantio. A gente tem adubação foliar, a gente tem adubação de cobertura. E no mercado hoje, né, nós temos uma gama de produtos. Estamos com alguns problemas para insumos. Para quem está acompanhando as notícias do agronegócio, a nossa ministra, né, da Agricultura está lá, ó. Aonde que ela tá? Alguém já viu? Não viram e nem ouviram, né? Pois é. Ela tá lá num paizinho aí, que vocês vão passar a saber, negociando as compras de insumos. Ela está lá negociando, e isso é muito importante para nós, né? E hoje no mercado nós temos uma gama de produtos, uma variedade muito grande, mas ao mesmo tempo também estamos presos a esses países que nós somos importadores, né? Mas para o final a gente vai falar de agricultura de precisão, nós vamos falar sobre coleta de análises de solo, a importância, e sabendo, né, após a coleta da análise de solo, como esse solo está, né, a gente consegue dimensionar qual é a fórmula correta para a gente chegar no sucesso desse produto. Tem uma pergunta, Leandro? Professora, com relação ao que você acabou de dizer sobre o preço do insumo,
Tem muitos produtores aí que eu venho acompanhando, não está usando mais nem adubo na base do plantio, apenas cobertura a lanço. Está sendo viável, vê com bons olhos isso aí, para ele que quer alcançar alta produtividade? Boa pergunta, Leandro. Isso vai da análise de solo que ele fez. Ele tem que saber como que essa base está, essa base desse solo. Se esse solo, porque a planta ela não necessita daquele determinado produto, às vezes naquele momento do plantio, né? Por exemplo, o cloreto, né? Que é o que a gente está aqui, esse que eu estou na mão, que é o cloreto. A planta ela necessita dele numa idade mais tardia, né? E não no momento do plantio, certo? No plantio, grande parte do produto que ela precisa, eu vou dar como matéria-prima, mas não é essa, tá? Ela precisa do sulfato, certo? E de uma base de nitrogênio, ok? Então a planta, nesses primordiais, nesse início, ela vai precisar mais dessas duas matérias-primas. E o cloreto ela vai precisar numa fase um pouco mais adiante, né? Então a gente sabe que esses produtos, quando a gente aplica no solo, muita parte se volatiliza, muita parte devido às chuvas, né? A gente perde. Então o produtor ele está optando por fazer, né? Esses produtos apenas no momento que a planta está necessitando. Custo, né? Diminuição de custos, né? É uma das grandes partes. Mas sim, colega que está no Mato Grosso sabe, né? Nós temos grandes áreas que fazem até com a aplicação dessas matérias-primas via aérea, com avião, tá? Em grandes áreas faz até com avião hoje em dia. Tá, Acho que, professor, acho que a pergunta dele foi direcionada assim, porque nas grandes propriedades, hoje o plantio está sendo feito diferente da nossa aqui. Nós plantamos com plantadeira, abastecendo com adubo e com semente. Hoje, em grandes áreas, não, o pessoal está só semeando primeiro a semente para ganhar em operacionalidade, em tempo, e posteriormente, depois que faz o plantio, pode ser até com um lancinho daquele lá, faz a distribuição do fósforo e do potássio, certo? Então, para ganhar o tempo, hoje, ele não faz a adubação de base no momento do plantio, para ganhar tempo, isso para grandes áreas, né? Faz com semeadoras, que é o abastecimento com semente, sim. é bem demorado. Agora, se for feito com adubo, toda hora eu tenho que parar a máquina para abastecer, tá? Operacionalidade. Para ganhar né? tempo mesmo. Isso. Então, dentro do mercado, a gente tem aí, né, o cloreto, que eu já mostrei, falei para vocês, né, cloreto de potássio, é uma base, tá? É uma matéria-prima para a produção de outros adubos, né. Nós temos aqui o MAP, né, o MAP, ele fornece nitrogênio e fósforo, tá? É uma base, é uma matéria-prima também para as formulações, certo? Aqui nós já temos, aqui também é um outro cloreto, esse aqui tá bonitinho, porque veio pro vidrinho, né? Mas também é um cloreto. Professor, e o que é esse azulzinho aqui? Tá? Alguns de vocês já viram. É uma fonte de nitrogênio também, mas é uma ureia peletizada, tá? A gente vai estar falando, tanto eu, professor Jefferson, para os meninos vocês do módulo 1, né? Em relação a essas fontes, né? De nutrientes. Então aqui eu tenho a ureia comum, né? E aqui eu tenho a ureia peletizada. O que é a ureia peletizada? Principalmente nesse tempo que nós estamos, né? Tem um sol quente, eu preciso fazer a adubação de cobertura. Esse produto não é utilizado para plantio, tá? É utilizado para cobertura. E aí um sol muito quente eu preciso fazer. E aí o que acontece quando eu jogo essa ureia na folha do milho? Queima, né? A peletizada ela não causa esse problema. Ela é mais cara um pouco, porém ela só com a presença de água, umidade, é que ela começa a ser disponibilizada para a planta. E aqui nós temos algumas misturas, né? Aqui nós temos um 10,50 e depois vocês vão estar vendo aqui, passando na mesa e vendo essas misturas. Essas misturas partem dessas bases, dessas matérias-primas que nós temos aqui. Aí a indústria, através do resultado da análise de solo, né? Isso a gente vai falar em sala de aula, mas só para vocês já irem se familiarizando, né? Tá. Aí continuando no milho, nós plantamos, regulamos a plantadeira, distribuímos a semente, fizemos a regular da plantadeira correta, plantou. Depois que o milho nasce, que ele germina,
tudo que a gente faz depois que o milho germina, a gente chama de tratos culturais, certo? É o manejo que a gente vai fazer nessa planta, nessa lavoura, tá? Esse milho aqui, para vocês terem uma ideia, ele é o milho VT Pro 2. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que esse é um milho transgênico, tá? Ele tem 2 transgenias, tem 2 tecnologias dentro dessa semente de milho, tá? Quando o milho é VT Pro 2 RR, o que acontece? Ele é um milho que é resistente à aplicação de glifosato, que é o herbicida para controlar o mato, tá? Herbicida para controlar o mato, que é o glifosato, certo? E tem a outra tecnologia hoje muito importante também, que é a tecnologia BT. O que é BT? Vem de Bacillus thuringiensis. É uma bactéria que tem no solo. O pesquisador pegou, isolou essa bactéria em laboratório, introduziu no milho, certo? Na hora que eu planto essa semente aqui, a planta vai germinar. A lagartinha, as 5 principais lagartas que dá dano econômico, começa a raspar a folha do milho, tá? Aí, como ela tem essa bactéria dentro da tecnologia, ela vai soltar, liberar uma proteína, e essa proteína é tóxica para a lagarta. A lagarta vai alimentar e vai morrer, certo? Antigamente nós tínhamos que fazer até 15 aplicações para controlar a lagarta. Hoje não há necessidade. O milho já vem com essa proteção contra a lagarta, né? Basta o produtor ter o cuidado de fazer área de refúgio. Ninguém faz, gente. Ninguém faz. Ninguém faz, Todo mundo infelizmente. sabe o que é área de refúgio? Área de refúgio é uma... Vamos supor, eu plantei essa área aqui. De uma tecnologia RRBT, né? Vamos supor que ela... com tecnologia. Vamos supor que ela é uma área de 10 hectares. 10% eu tenho que plantar de um milho nas bordaduras de um material diferente desse aqui, que seja o convencional, que não tem nenhuma tecnologia. que a lagarta não morre, certo? Por que acontece? É difícil de explicar isso aqui em tão pouco tempo. O que vai acontecer com o milho quando não tem a área de refúgio? Vamos supor que escapa uma planta, ela vai dar lagarta e ela não morre. Acontece isso, acontece muito, certo? Então essa lagarta desenvolve, ganha resistência, vira pulpa de novo, e vai gerar, vira uma mariposa e está na lavoura, e vai certo? gerar animais A partir daí, resistentes à tecnologia. depois que completou o ciclo, aí ela já não tem essa tecnologia mais. Se tivesse uma lavoura convencional, as mariposas iam cruzar uma com a outra, aí continuaria a tecnologia. Por isso que tem que ter área de refúgio, certo? Muito importante isso aí. Tá? Não faz. E RR é resistente ao Roundup, né? Que é o glifosato, que é o princípio ativo. Vocês têm que olhar, gente. Tem gente que fala assim, eu apliquei o glifosato e falou outra marca, né? O que vale, gente, é se é glifosato. Aqui tá vendo esse nome do produto aqui, né? No Fosate. É glifosato, é Roundup, né? É igual quando você chega na farmácia e fala, É a mesma. dipirona. Você não escolhe o laboratório, é uma dipirona. Né? Então, É o princípio ativo. É isso que é importante da gente observar na hora de uma compra do Vocês podem observar aqui, ó. medicamento ou de um vendedor. Aqui eu joguei glifosato, só para mostrar para Nós vocês. deixamos aqui para vocês verem. Aqui, ó. Aqui não, aqui estava verde. Aqui foi glifosato. Morreu? Morreu. Tudo. Cadê o milho? Morreu? Não morre. Se fosse um milho que não fosse RR, Tinha torrado tudo. tchau, morria tudo. Olha lá, onde a gente não fez, olha aí. Gente, aqui como é uma lavoura, como o professor Jefferson disse, para silagem, então o produtor ele não tem essa necessidade de limpar, porque ele vai ensilar isso aí. Ele vai soltar o gado aqui Ele depois. vai soltar o gado aqui depois. A gente só aplicou aqui em algumas áreas para a gente fazer o dia de campo e mostrar para vocês que o material tem essa tecnologia. Você pode fazer um glifosato que ele não vai sentir, ele não vai morrer. Mas para acontecer isso aqui, de deixar sem aplicar o glifosato ou outro herbicida, é o histórico da área. O que eu sei que dá nessa área aqui? Folha estreita, vocês estão vendo? Só tem capim. Tem folha larga? Tem corda de viola? Não tem. Se tivesse corda de viola, ela trança, sobe na cana do milho, na hora que ela vai cortar, embucha tudo, esquenta, pega até fogo, tá? Então, a gente tem que conhecer o histórico da área para optar para fazer um sistema de plantio dessa maneira, certo? Isso a gente vai falar mais para frente, ok? Você quer fazer a apresentação? Porque acabou já, só mostra os produtos,
novos que tem para lagarta Oi, do cartucho. pode perguntar, Jeff. Vem cá, pega o microfone. Só para acrescentar, o cálculo aí tem o poder de germinação. Tem. Aí, isso. Aqui é 3,5 sementes. Se tivesse com 90% de germinação, você queria colocar 10% a mais. Isso eu não falei por causa que cada material vem com um teor de germinação diferente. Mas lembrando que Tem que multiplicar, tem que somar, porque senão nasce 10% a menos, ou 15%. E aí, gente, falamos sobre esse manejo de ervas daninhas, falamos sobre essa questão da escolha da adubação correta. O material, ele tem resistência, professora, à lagarta? Tem. Porém, gente, pelo motivo da maioria, 99,9% dos produtores não fazer essa área de refúgio, né? Os materiais precisam, muitas das vezes, a gente controlar essa supressão de lagartas, tá? Porque não é só lagarta do cartucho que ataca. E aí a Singenta, né, mandou pra gente um material, como o professor Jefferson falou lá no começo, a gente trouxe apenas uns folderzinhos aqui, né, pra vocês a gente tá falando, porque a gente tem um leque dentro do mercado, né, gente? Várias empresas aí atuando, né? Nós temos grandes multinacionais, todas com produtos super eficazes e eficientes. E aí nós temos o Instivo, né, que é um inseticida, né, para controle das lagartas, tá bom? Então, ele tem um duplo modo de ação, certo? Cada produto que a gente tem no mercado, por isso que a gente precisa conhecer, né, a praga-alvo que a gente quer atingir. Tem alguns produtos que atacam o sistema nervoso da lagarta, outros sistema digestivo, tá? Então, isso vai do produto, ok? E aí, o que acontece, ó? Esse produto, ele age no sistema muscular, né? E também age em dois modos, né? De forma complementar. No sistema muscular, a lagarta para de movimentar e comer, né? Ataca os músculos. Então, se ela não come, ela vai morrer. E aí, ela controla todas as espécies podópteras, né? Que são as lagartas que nós temos aí, certo? E tem uma supressão nos trips também, tá? Que é um outro inseto. E aí, o que ele mostra? Ele mostra dentro dos ensaios, né? Testemunha, ó, com a aplicação do produto e com outros aí que a gente tem no mercado, tá bom? Passar de forma, a comparação são estudos, né? Ensaios. Folha limpinha. Ó, tá vendo? Ó, com a aplicação do produto, com o outro que está no mercado, ainda raspou bastante. Aí não deixa de raspar, mas muito menos, né, gente? E aí, né, é a questão do residual, tá? Ele tem um residual muito bom, né, em vista do que tem aí no mercado, certo? Isso é muito importante, residual, tá? Esse negócio de produto de contato aí tá saindo do mercado, são produtos extremamente tóxicos, né? A gente tem que tomar cuidado. 8 dias após a aplicação, a testemunha, aplicado com o produto e com outro que temos aí no mercado. Aqui tá a dosagem dele, né? Gente, tomar muito cuidado com dosagem. Isso a gente vai falar em sala de aula, tá? O produto tem uma dosagem, certo? Não é para sair aplicando 20 litros, 1000 litros, 200 litros, não, tá? Do mesmo jeito que a gente tem que ter área de refúgio para guardar a tecnologia da semente, também a tecnologia dos insumos também, tá, gente? E aí, né, falando sobre a questão de dosagem, 200 ml por hectare, tá? É a dosagem Na recomendada soja, né? para a soja, né? Para o milho, 300 ml por hectare, tá bom? Um pouquinho mais, por quê? Porque tem mais área foliar, né, gente? E aí, né, a frugiperda do milho, a eridânia, que é, né, anual algodão, que no módulo 3 a gente vai falar bastante sobre essa lagartinha, e a frugiperda na soja. São as lagartas aí, né, que ela tem maior atuação e ele consegue segurar bem o produto. Essa frugiperda aí é a lagarta do cartucho, viu, gente? Isso. Como que você descobre se uma lagarta é eridânia, é lagarta do cartucho, é isso? Cada um tem suas características, né? Não sei se dá para aproximar ali na cabeça da lagarta aí, tem um desenho de um Y invertido na cabeça da lagarta. Você pega a lagarta, olha na cabecinha dela, tem um desenho de um Y, só que de cabeça para baixo. É a característica, nunca a gente sabe que está raspando a folha, está dentro do cartucho, é a lagarta do cartucho, né?
Mas para ter certeza que é ela, é só olhar o desenho da cabeça dela, tem um desenho de um Y. Com a vasta experiência que o senhor tem, e o senhor considera ela como a maior praga dela? Não, hoje em dia, com esses materiais que a gente tem hoje, BT, segura muito a Spodoptera, tá? Tem alguns materiais que segura até a Licoverpa. Licoverpa é outra lagarta feroz, terrível, certo? Mas era considerada a pior praga do milho. Hoje não, por causa do controle que a planta tem, certo? Tecnologias que a gente tem, né? Mas hoje em dia não é considerado uma praga de tão importância, não. A Helicoverpa é mais perigosa do que a lagarta do cartucho. E aí, gente, só pra gente, a gente não pode deixar de falar sobre isso, sobre os cuidados na manipulação desses produtos, né, gente? A grande parte de vocês aqui trabalha no campo, trabalha com a manipulação desses produtos químicos. Gente, isso eu vou falar a palavra assim, né? É um veneno, gente. Né? Nós precisamos cuidar de nós e dos nossos na nossa casa. Né? Se a gente faz uma aplicação de um produto, né? Se a gente vai com aquela roupa suja para casa, a gente não pode misturar durante a lavagem. Pede para a esposa ou quem for, lave a roupa separada. Tomem cuidado, usem os EPIs necessários, tá, gente? Isso a gente tem que cuidar da nossa saúde, como qualquer outro produto que você vai aplicar, ok? Certinho? Complementando a sua pergunta, que me veio à cabeça agora, principal praga, você lembrou muito bem. A cigarrinha, hoje para mim, eu considero mais importante ainda. Porque a cigarrinha, gente, é um inseto. Ela começa desde a planta, né? Desde ela bem novinha, se ela não tiver feito um tratamento de semente bem feito, essa cigarrinha vai entrar na lavoura, certo? E o pior não é ela entrar na lavoura, é que na hora que ela entra na lavoura e pica a seiva, suga a seiva do milho, ela injeta uma substância que causa vírus, doença, certo? Então o milho tá pequenininho, deu cigarrinha, bonito. Tá bonitinho, tá lá, nossa, que beleza, meu milho vai ficar bom. Tá lá com o vírus já foi inoculado o vírus da cigarrinha. Quando que vai manifestar o sintoma dessa doença na planta? Adulta já, gente. Aí vai dar duas... Aí você não consegue mais controlar. Aí sim, aí vai ter problema, que aí não tem como, a doença já está instalada. Dá dois tipos de enfesamento, né? Quando tem esse problema de enfesamento, você nem colhe, a planta seca as folhas todinha, a cana, o milho cai, perda total. Dá mais no milho safrinha agora. A cigarrinha, o problema maior que a gente tem que tomar cuidado é agora no milho safrinha. Porque colhe a soja, né? Aí ela migra para as lavouras de milho. Tá? Foi bem lembrado. A cigarrinha hoje é um dos principais problemas que a gente tem na agricultura, principalmente no milho. Então é isso, pessoal, né? O que a gente tinha para trazer para vocês. Deu. Vamos para o próximo instante. O pessoal da Suiagro tem algumas coisas aí para apresentar para a gente. Então,